Eu gosto de uma definição de marketing que ela é basicamente a seguinte: o que você faz para as pessoas saberem que você existe? Essa definição ela leva a gente para vários lugares. Ela vai mostrar como que você faz alguma coisa que pode ajudar uma pessoa a resolver um problema. Existem vários caminhos de você fazer isso. Você pode fazer um evento para mostrar isso, você pode distribuir um flyer na rua, você pode ir em eventos e dar o seu cartãozinho corporativo. Existem milhões de maneiras de fazer isso. Uma dessas maneiras é produzindo conteúdo. E uma dessas dificuldades que vai aparecer no meio do caminho é: tá bom, eu tenho que produzir conteúdo, mas o que eu vou falar? Eu não sei o que dizer. Eu não sei sobre o que falar. A cada momento, toda semana, 3, 4 vídeos diferentes, cara, eu não consigo. É normal. Muitas vezes a gente não tem tempo para pensar, muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Então hoje, eu separei aqui 7 pontos para a gente conseguir ter uma constância na produção e com uma alta qualidade no conteúdo que você vai gerar nas redes sociais para melhorar o quê? O marketing daquilo que você faz, daquilo que você quer fazer. Existem caminhos. Você poderia estar indo em eventos e apresentando cartões. Produzir conteúdo é um outro caminho. Então, se você está nesse caminho, vem aqui comigo que eu vou te apresentar 7 passos de como manter essa produção no dia a dia, em alta qualidade e com grande frequência. Vamos lá. O primeiro passo ele é o mais simples de todos. Já até escrevi aqui na minha lousinha que é o seguinte: tem o seu nicho. Aqui, ó. Você tem que definir sobre o que você vai falar. É basicamente aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz no seu dia a dia, basicamente o que você tem como um hobby ou como você tem como trabalho. É aquilo que você tem como ajudar as pessoas de alguma maneira. O conteúdo, quando ele vem, ele tem que ajudar de alguma forma, seja dando mais risada para o dia da pessoa, seja entretendo ela por 5 segundos, seja você passando um conhecimento que ela vai levar para a vida, que vai mudar o jeito dela de encarar as coisas, de fazer um trabalho diferente, uma dica de maquiagem que você vai dar para alguém que vai para uma festa agora muito mais bonita, é uma dica de como consertar uma geladeira que a pessoa deixou de pagar R$ 900 por um problema super simples que ela vai conseguir resolver sozinha. São maneiras de você conseguir melhorar essa produção de conteúdo, mas para isso você tem que definir o seu nicho, que é sabendo que problema você consegue ajudar, que solução você consegue prover para aquela pessoa, tá? E como você vai tornar o dia dela um pouco mais valoroso? Não sei se existe essa palavra, mas que ela vai ter um pouco mais de valor. Segundo ponto. Eu escrevi como um Neandertal, mas o segundo ponto é aqui, ó, público. Defina o seu público. Eu gosto de definir o público de 3 maneiras diferentes. O meu nicho aqui é produção de conteúdo, de como ajudar você a ter um marketing no seu negócio, na sua empresa, ou então naquele hobby que você gosta, que é que isso um dia seja mais uma fonte de renda para você, ou seja um momento para você se distrair, independente disso. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o mundo da comunicação de forma geral. Eu tenho 3 tipos de público. E eu vou listar eles para vocês agora. O primeiro tipo de público é o mais comum da gente encontrar por aí, é a grande massa, que é o público leigo. Esse público leigo, ele não tem um entendimento profundo sobre um universo, sobre um nicho específico, e ele tá assim numa camada muito superficial. É você rolando no Instagram e quando aparece aquele conteúdo que você não tem a menor ideia de como foi parar ali, você fala assim: nossa, que cara diferente, que pessoa diferente que está me apresentando esse conteúdo aqui. Vou ver, agora eu nem sabia que eu gostava de ver pessoas espremendo espinha na cara dos outros. É mais ou menos isso daí. Esse é o público leigo, quando você é pego de surpresa com alguma coisa. Você gostar de ver pessoas limpando tapetes, arrumando geladeiras, você nem sabia que você gostava disso. Mas esse é o público leigo, é a maior massa. Você é esse público leigo muitas vezes. O segundo tipo de público é o sabidão. O que é o sabidão? É aquela pessoa que não manja absolutamente nada, tem uma noção vaga das coisas, mas fala com profunda certeza sobre temas que desconhece por completo. Você é assim quando você está na mesa do bar, eu sou assim quando eu estou na mesa do bar, e a gente é assim na maior parte da nossa vida. A gente não conhece um tema, mas adora falar profundamente sobre algo que a gente desconhece por completo. Isso é normal, é o nosso dia a dia. Mas esse é o público que ele já tem mais um interesse, ele já quer saber um pouquinho mais, aprender um pouco mais, é aquela coisa que você vai se interessando. Então você tem que criar esse conteúdo que ele beira um pouco a superfície, mas você traz isso de uma maneira que seja mais fácil para o público leigo entender e, ao mesmo tempo, você dê uma dica um pouquinho mais avançada para inserir essa pessoa dentro do seu universo.
Então vamos lá para um exemplo. Vamos supor que você é um nutricionista, uma nutricionista, tem sua clínica, tem seus pacientes e quer melhorar o seu marketing ou só quer produzir conteúdo porque gosta de fazer esse tipo de coisa. Enfim, isso pouco importa. Você vai construir um vídeo, vai falar para o público leigo, você fala, excesso de gordura faz mal. Ok, é um primeiro passo, é uma introdução àquele universo. O segundo passo é opções para a gente consumir gordura ou como consumir gordura de uma forma um pouco mais responsável. Então você vai reforçar que gordura em excesso faz mal e quais são as fontes de gordura e tipos de alimentos que possuem gordura que não vão fazer tão mal assim e como a gente equilibrar isso no nosso dia a dia. Já vai para um público intermediário. Se você quiser aprofundar isso, vai para o terceiro tipo de público, que daí você vai falar de propriedades, enfim. Eu vou dar um outro exemplo aqui para o nosso terceiro tipo de público. Da mesma maneira que a gente tem o leigo e o sabidão, a gente também tem o nerdola. O que é o nerdola? Vamos lá. O nerdola, ele é o público que vai estar olhando para você com um pouco mais de profundidade no tema. Ele já gasta dinheiro com esse tipo de coisa, ele já consegue aderir ao tipo de conteúdo que você faz dentro do seu estilo de vida. Então ele consegue até muitas vezes pegar o conhecimento que você está passando para ele e ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente que pode fazer isso, né? Então existem milhões de maneiras de você atingir esse público. Mas uma que a gente pode colocar é sempre dar um conteúdo mais aprofundado, aquele que o público leigo já não vai ter tanto contato, ele tem menor aderência, mas você tem um maior engajamento, que é basicamente você, voltando ao exemplo do nutricionista, basicamente você vai explicar por que a carne é diferente de um amendoim e não tem nada a ver com um arroz ou com um pãozinho francês. Você vai ensinar a misturar, você vai juntar conhecimentos. Esse que é a grande sacada. Você não vai só dar uma dica de maquiagem ou de uma sombra específica que você vai passar. Você vai dar a dica de uma maquiagem completa, como você vai combinar isso com o seu penteado e ainda mais você vai dar uma dica de look para a pessoa usar. Então você junta os conhecimentos e essa é uma maneira de você falar com o seu terceiro tipo de público, que é aquele público mais engajado, mais fiel, que é o nerdola. Esse mesmo. Bom, vamos lá para o terceiro passo. Bom, eu não sei se vai dar para ler aqui na minha pintura rupestre, que eu comecei em letra maiúscula e terminei em minúscula, mas se é a plataforma. É sobre isso que a gente vai falar. Você tem que definir para onde você vai fazer conteúdo. Conteúdo para YouTube é um, conteúdo para Instagram é outro, para TikTok é outro, para Twitter é outro, para LinkedIn é outro e assim por diante. Cada plataforma vai definir a forma do seu conteúdo, como você vai fazer, como você vai ter essa estratégia de conteúdo, como você vai falar com cada um dos tipos de público que eu falei, com o leigo, com o sabidão e com o nerdola. Como você vai falar com eles? A plataforma muda muito. Um dos exemplos do que muda, basicamente, é a pré-produção. Aqui eu estou fazendo conteúdo para YouTube, então eu já tenho um microfone. Você não precisa de tudo isso, tá? Com o celular basta. Mas eu já tenho um microfone, eu me preocupei com um cenário, eu tenho uma webcam aqui que está me gravando, eu tenho uma ring light aqui que está na minha cara e provavelmente está dando reflexo no meu óculos e você não vai prestar atenção em mais nada nesse vídeo, além do reflexo no meu óculos daqui em diante. E você tem que se preocupar com todo esse tipo de coisa. Eu tenho aqui um roteirinho num monitor ao lado que você não está vendo, eu estou me preocupando com elementos visuais aqui para você fixar e ele leva tempo. Então você tem que preencher o tempo. Esse é um tipo de conteúdo para YouTube. Em TikTok e Instagram, se você vai fazer conteúdo de Reels, por exemplo, de vídeos curtos, de forma geral, você pensa de outra forma para a produção. O cenário às vezes não é tão importante. Você se preocupar onde está posicionado sua luz, às vezes nem importa, porque muitas vezes você não vai ter luz. Você vai fazer tudo com fundo verde, reagindo um vídeo. Enfim, tem milhões de maneiras que você pode fazer dependendo da plataforma. Se você vai fazer conteúdo só para LinkedIn, cara, texto vai reinar, porque lá o que importa é o texto. Então você tem que pensar em como produzir um texto, não um vídeo. Muda completamente. Se você vai fazer um podcast, você tem que pensar em milhões de coisas. Vai ser gravado? Não vai? Tudo isso importa. Então defina a sua plataforma de acordo com o que você gosta de fazer e que você sabe que o seu público vai estar lá, que é uma das maneiras de você conseguir criar uma comunidade e isso alavancar ainda mais o seu prazer em produzir conteúdo e entrar nesse mundo maravilhoso da comunicação. Vamos lá para o quarto ponto que eu já estou enrolando. Antes disso, eu só esqueci de um negócio. Cada plataforma te dá um resultado diferente, tá? Não espere ter números de TikTok num podcast que só vai sair no Spotify. Não espere ter números no YouTube como você pode ter no Instagram. E não espere os números do Instagram no TikTok.
As plataformas não se conversam, cada uma dá um resultado diferente. O TikTok dá muita visualização, o engajamento tende a ser mais baixo, mas você ganha muito mais seguidores. Cada plataforma tem um jeito diferente de funcionar. O Instagram demora para você achar o jeito certo dele funcionar, mas quando você acha, pum, você estoura. O TikTok você já começa com uma frequência boa desde o início. O YouTube ele também demora mais um pouco, mas diferencia para os shorts e diferencia para o conteúdo longo, que é esse daqui que eu estou fazendo. Cada um vai dar um tipo de resultado. Espere um resultado de acordo com a plataforma. Crie suas expectativas baseado na plataforma que você está fazendo. Agora sim, próximo ponto. Mais uma vez nos meus hieroglifos, vamos aqui para o quarto ponto, a referência. É sempre bom você pegar a referência de conteúdos do seu nicho. O que eles estão fazendo, o que estão produzindo, sobre o que eles estão falando. Tem um exemplo muito bom do Thiago Nigro, que quando ele começou, ele disse que ele estava sempre em dúvida do que fazer e ele queria produzir, precisava produzir conteúdo em massa. O que ele fazia? Ele ia para canais gringos e para canais nacionais, via os principais temas que estavam sendo produzidos e estavam em alta no último mês do nicho dele, ele pegava, copiava uma série de temas e adaptava para a realidade do que ele queria falar, para a identidade do canal dele, sobre a mensagem que ele queria passar. Então ele pegava o tema e adaptava isso sobre como ele ia abordar aquele tema. Cada vídeo é uma abordagem diferente. A gente pode falar sobre o show da Shakira que teve na Copa América. Cada um vai abordar de uma maneira diferente. Você pegar o tema e adaptar ele para a sua linguagem é uma excelente maneira de você conseguir produzir mais conteúdo com mais frequência, de uma forma mais constante, gerando assim maior engajamento na sua plataforma. Dicas de coach é comigo aqui. Vem lá para o quinto ponto, que eu já não lembro de cabeça, vou ter que consultar o roteiro. Quinto ponto, só faltam 3 com esse, que é o hype. Belo risco. Não se esqueça de abordar temas que tenham a ver com a atualidade. A minha estratégia nos meus canais de produção de conteúdo, de vídeo curto, é sempre estar falando de temas que tenham a ver com o que está acontecendo na atualidade. Por exemplo, nesse momento agora está rolando as Olimpíadas em Paris. Então estou produzindo conteúdos voltados para o universo da comunicação e como isso está conectado com alguma coisa de Paris. Daí eu vou olhando temas, pensando em ideias para conseguir produzir conteúdo. E isso faz com que ele seja mais fácil de ser acessado, viralizado, que as pessoas tenham maior acesso a ele. Porque está todo mundo consumindo a Olimpíada, uma hora o meu conteúdo vai chegar para esse tipo de gente. Eu com 0 inscritos, 0 seguidores, o primeiro vídeo que eu fiz no TikTok, soltei, do nada, já deu 1.400 visualizações, do nada. 0 de tudo. Por quê? Porque eu falei de um tema que tinha a ver, o conteúdo era bom, gerava valor e tinha a ver com aquela plataforma. Então, isso foi uma boa adaptação. Não vou ter números de milhões, é lógico, acabei de começar, passo a passo. Mas lembre-se, o hype ele é uma ótima forma para te colocar em exposição de uma maneira mais rápida. E aqui no YouTube, por exemplo, em conteúdos de vídeo longo, é onde você consegue ter uma melhor, como eu posso dizer, consistência na produção de conteúdo. Aqui no YouTube é o canal para você ter essa consistência de longo prazo, vídeos de cauda longa, que ao longo do tempo eles vão pegando views. Eles podem falar do hype? Sim. Eles necessariamente precisam falar do hype? Não, porque as pessoas revisitam conteúdos do YouTube no médio e no longo prazo. Tem vídeo de 2, 3 anos que a gente acaba revendo, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Esses vídeos eles sempre se mantêm, mas de vídeo curto, vídeo rápido, você seguir o que está no hype, o que está em alta, o que está sendo comentado, a notícia quente do momento, isso é uma ótima forma para as pessoas sempre estarem consumindo seu conteúdo e vir para os vídeos mais longos, se for o caso, para você conseguir manter essa audiência. E você não parou de reparar nessa ring light aqui no meu óculos, né? Tá bom. Sexto ponto. Mais uma vez com uma letra da segunda série. Sexto ponto. Frequência. Frequência do quê? De produção de conteúdo, eu tenho que fazer muito vídeo, eu tenho que fazer pouco vídeo. São algumas frequências. Uma é, você tem que ter constância na produção. Aqui no YouTube eu tenho uma estratégia de colocar um conteúdo por semana, de vídeo longo. Porém, 3 conteúdos por semana de vídeos curtos. Isso é uma estratégia. Eu tenho uma frequência de postagem definida. E não só isso, eu tenho uma frequência de quando eu vou definir essa frequência. Entendeu? Basicamente, eu tenho um calendário e eu monto esse calendário mensalmente de todos os conteúdos que eu vou produzir.
Às vezes eu só tenho um tema meio geral, por exemplo, Olimpíadas 2024. E eu não sei direito como que eu vou linkar, o que que vai aparecer, se vai ser sobre futebol, ginástica, arremesso de dardo, sei lá, qualquer coisa. Eu ainda vou definir, mas eu sei que vai ser um conteúdo sobre Olimpíadas e vai ser publicado naquele dia. Eu já tenho uma previsibilidade do que eu vou fazer. Essa frequência já pré-definida ajuda no algoritmo a que você tenha mais visualização e que seu conteúdo tenha mais retorno. Então tenha frequência. Tenha um horário para gravar, tenha um horário para postar, tenha um dia da semana para fazer isso. E sempre continue postando. Se você consegue produzir 2, 3 vídeos curtos por dia, ótimo, produza. Se você só consegue produzir 2 por semana, ótimo, produza. Tenha frequência, tenha consistência. Não só de produzir o conteúdo, mas uma frequência de alimentar uma grade, onde você vai definir quais temas você vai falar e aonde será postado aquele tema específico. Se é um vídeo curto, em qual plataforma que vai, enfim, tenha esse modelinho. Você pode fazer isso no Excel, você pode fazer isso num Word, você pode fazer num papel, você pode fazer num quadro escrito de maneira infantil, como eu faço aqui diretamente. Você tem milhões de maneiras. Você pode colocar uma cartolina na parede, escrever os dias do mês e definir, cara. Você escolhe. Você só precisa criar uma grade de conteúdo e ter uma frequência de montar essa grade de conteúdo com os temas do seu nicho. Não se esqueça disso. Isso é extremamente importante, de extrema importância, não é extremamente importante, para você se manter sempre produzindo conteúdo. E isso também ajuda com o quê? Que no médio prazo, você já tenha mais fácil a habilidade de conseguir conectar temas que são do hype ou temas aleatórios que você se interessou ao seu nicho, trazer aquilo para o seu mundo. Eu consigo fazer um vídeo de 20 minutos falando sobre a webcam só na relação de produção de conteúdo, no mundo da comunicação, como que uma webcam pode ser eficiente. Você consegue trazer como utilizar um batom, isso pode ser interessante para o seu nicho, não sei, de nutrição, qual que é a diferença que isso pode fazer, tipos de batom que usam alimentos específicos, produtos diferentes que estão na natureza, enfim, você pode criar caminhos e maneiras de uma maneira muito mais ágil, a maneira com que você vai alimentando temas dentro de uma grade definida. E agora o nosso mais importante, o nosso último tema. Vem comigo que eu vou colocar aqui. Não adianta nada você produzir milhões de conteúdos, seguir o hype, ter frequência, definir público, não adianta nada. Você seguir todos os passos que eu falei. Se o seu conteúdo, de alguma forma, não vai gerar valor para quem consome. Não adianta você ter um conteúdo de nicho se as pessoas não veem valor no que elas estão acreditando. Doe o seu conhecimento, divida aquilo que você sabe. As pessoas vão vir se elas sentirem que elas estão ganhando algo com isso. Se você sabe fazer as pessoas dar risada, crie vídeos de humor. Crie vídeo de pegadinha. Se você é bom em fazer pegadinha com os outros, crie vídeo de pegadinha. Edu Primitivo é um excelente exemplo. Ele é ótimo nisso. E é muito legal de se assistir. Você pode ver quem é bom em fazer podcast. Galera do Flow, galera do Podpah. Enfim, tem uma infinidade, inteligência limitada. Eles são bons em fazer podcast. Eles geram valor fazendo podcast. As pessoas enxergam valor no conteúdo deles porque eles fazem aquilo que eles sabem. Eles estão dividindo o conhecimento com você. Não estão simplesmente falando ao vento, falando aquilo que deu na telha. Tem um planejamento, tem uma estrutura, é pensado. Pense sempre em como você melhora aquilo que você está apresentando e como aquilo pode ser interessante para quem está vendo. Eu não simplesmente falei assim, vou ensinar você a ter frequência de conteúdo. Não, eu coloquei, cara, tem um passo a passo. Você tem que ter pontos que você tem que definir, como você estrutura esses pontos. Você tem que pensar no seu conteúdo. Não é simplesmente, vou fazer aqui um vídeo reagindo. Sei lá, eu vi um vídeo de nutrição esses dias que era um cara, ele chega e fala assim, pesa na balança, vê quanto tá seu peso, não sei o que, as pessoas, cara, não quero falar meu peso, tal, não tô confortável com isso, você tá sendo mal educado, qualquer coisa desse tipo. Não adianta você só colocar o rosto e ficar reagindo. Isso não gera valor. No médio prazo, seu conteúdo para de funcionar. Mas se você pega e fala assim, o que você achou? Essa pessoa aqui, ela tá sendo agressiva, tá sendo mal educada. Eu, sinceramente, achei que ela só foi mal educada. Outro fala assim, não, gostei da abordagem, porque as pessoas precisam lidar melhor com isso, enfim. Tem milhões de maneiras de você conseguir gerar valor naquilo que você está falando. Seja uma curiosidade sobre alguma coisa, enfim, pouco importa. Fala assim, olha gente, que curioso aqui, que isso daqui que eu encontrei. Enfim, vai embora. Mas veja algo que você olhe para aquilo e fala assim, cara, isso daqui é legal de consumir, isso daqui é interessante, isso daqui me diverte, ou isso daqui é puro
Conhecimento é um negócio mais sério. Não tem problema, você vai ter seu público dentro do seu nicho, mas desde que aquele conteúdo a pessoa sinta que ela receba algo, que ela está ganhando algo, que ela deu o tempo dela em troca de um conteúdo que tem algo a acrescentar na vida dela no dia de amanhã. Beleza? Bom, é isso. Eu sou o Júnior Monte. Não falei meu nome até agora de propósito para você ficar aqui até o final do vídeo e saber quem que é esse maluco que tá com o nome dele, inclusive no canal. Então isso tudo é uma estratégia. Deixe seu joinha ou seu dislike, enfim. A gente tá sempre aqui para melhorar. Vamos estar sempre em conjunto. Redes sociais aqui na descrição para você seguir. Muito obrigado, galera. Valeu, é nessa. Até uma próxima. Tchau, tchau.